Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Hanan Camilo e hoje vamos continuar falando da palavra de Deus, a Bíblia. Então, fica aqui comigo que tenho certeza que você não vai se arrepender. Já de cara, eu vou pedir para você curtir, você compartilhar e se inscrever aqui no nosso canal. Hoje vamos falar um pouco de como a Bíblia foi formada. O que é o cânon? O que são os livros apócrifos? Como esses livros foram escolhidos para entrar na Bíblia? Se você não viu o nosso vídeo falando sobre a história da Bíblia, eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir depois que terminar esse vídeo aqui, ok? Então, vamos para o assunto de hoje? A Bíblia é um compilado de diversos escritos antigos que contam as histórias da criação, da humanidade, do povo de Israel, da vida de Jesus e os ensinamentos e relatos de seus discípulos. Nós, como cristãos, acreditamos na Bíblia como a palavra de Deus revelada a nós, não apenas como uma literatura ou histórias de um povo antigo, mas cremos que Deus escolheu revelar o seu plano, sua vontade e a si mesmo através das palavras escritas nesse livro. E como a Bíblia foi formada? A Bíblia é formada por 66 livros, divididos em 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Muitos livros e histórias sobre os personagens do Antigo Testamento e muitos livros sobre Cristo e seus apóstolos foram escritos no período de 1500 anos. A Igreja Cristã reconheceu esses livros como inspirados por Deus por volta do século IV. Então, vamos entender como foi formada essa compilação de livros. Para isso, primeiro precisamos entender o que essa palavra tão estranha significa. O que é cânon? Cânon é uma palavra que vem do grego e significa régua de medir. É a relação dos livros que formam a Bíblia. O cânon é um processo que surge dentro das comunidades, dentro das igrejas primitivas. É um processo pelo qual essas igrejas aceitavam um documento como sendo uma escritura sagrada. Foram as igrejas do Mediterrâneo que formaram o cânon, usando esses documentos como autoridade. Isso é, a igreja buscando sua identidade por meio desses documentos. Além desses livros serem aceitos pelas igrejas, também são considerados como documentos bíblicos canônicos, com sua importância histórica. A própria Bíblia, como um todo, se atesta como tendo origem divina. Ela mesma faz uma avaliação interna. Em 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Através desses textos, a comunidade começa a aceitar como documentos necessários para a igreja. As comunidades vão aceitando o mesmo número de documentos. Não é algo imposto. Isso vai sendo gerado gradualmente por meio da inspiração do Espírito Santo. Isso vai sendo testificado no coração das comunidades. A Confissão de Westminster vai dizer que, pelo testemunho da igreja, podemos ser movidos e incitados a um alto e reverente apreço pelas Escrituras Sagradas. A suprema excelência do seu conteúdo, a eficácia da sua doutrina, a majestade do seu estilo, a harmonia de todas as suas partes, o escopo do seu todo, que é dar a Deus toda a glória. A plena revelação que faz o único meio de salvar-se o homem, as suas muitas outras excelências incomparáveis e completa perfeição são argumentos pelos quais abundantemente são evidências ser ela a palavra de Deus. Contudo, a nossa plena persuasão e certeza da sua infalível verdade e divina autoridade provém da operação interna do Espírito Santo, que, pela palavra e com a palavra, testifica em nossos corações. Precisamos entender que o Espírito Santo é que dá essa clareza
para que a igreja reconheça e use esses textos sagrados. Mas como os judeus e os cristãos chegaram à conclusão dos livros que seriam canônicos? Havia vários livros escritos na mesma época. Como definir se um texto era autoritativo em termos religiosos ou não? Esse é o processo canônico. É a coleção de textos sagrados que moldam a vida de uma comunidade religiosa. Lázaro vai dizer que, desde o século IV d.C., esse termo tem sido empregado em círculos cristãos para designar a lista regulamentar ou oficial dos livros que formam a Bíblia, como regra de fé e prática para o povo de Deus. Precisamos deixar claro que não houve uma data, um dia histórico para essa formação do cânon. Não houve na história alguém que decidiu o cânon, nenhum homem, nenhum lugar e nenhum concílio foi capaz de fazer isso. Nem o concílio de Jâmina, em 90 d.C., ou o concílio de Nicéia do imperador Constantino, em 325 d.C., e muito menos o concílio da Calcedônia tiveram o poder e a intenção de formar a Bíblia. Hermann Bavinck vai dizer que o cânon não foi formado por algum decreto, como alguns dizem, por um ato de seres humanos, mas pouco a pouco por Deus, o diretor das mentes e do tempo. O cânon levou séculos para ser formado, por volta de 4 séculos. No livro de Barker, Lenny e Michaels, eles vão dizer que o fato de que a igreja como um todo veio substancialmente a reconhecer os mesmos 27 livros como canônicos é notável quando se lembra que o resultado não foi imposto. Tudo que as diversas igrejas espalhadas pelo império podiam fazer era dar o mesmo testemunho de suas experiências com os documentos e partilhar a todos e a qualquer reconhecimento que pudessem ter sobre a origem e o caráter desses documentos, quando se leva em conta dos contextos culturais e de orientações quanto os aspectos essenciais da fé cristã dentro das igrejas. O fato de terem concordado quantos e quais livros pertenciam ao Novo Testamento serve para indicar que essa decisão final não teve origem no nível humano apenas. O mundo conhecido pelos apóstolos, onde eles pregavam e levaram a palavra, reconheceram o mesmo número e os mesmos textos, fazendo a formação do cânon. Tudo foi dirigido pelo Espírito Santo, sem a manipulação dos homens. O mesmo Espírito Santo que inspirou o ser humano a escrever esses documentos é o que testifica nas igrejas. Então, vamos entender como foi formado o Antigo Testamento. Philip Davis vai dizer que o cânon escriturístico judaico não é uma cuidadosa seleção da literatura hebraica antiga, mas representa mais ou menos tudo o que havia. Assim, essa se tornou o cânon religioso, não por exclusão de obras inapropriadas, mas quando necessários por emendas. O cânon escriturístico judaico representa a luz do corpo de texto de Qumran, quase a totalidade da literatura hebraica clássica. Os escritos e documentos do Antigo Testamento eram os únicos que existiam. Não era preciso escolher um documento em detrimento de outro. Não existe dentro da Bíblia evidências ou pistas de uma lista canônica do Antigo Testamento. Dentro da comunidade judaica, esses documentos sempre foram vistos como as Escrituras. Eles tinham uma consciência canônica de maneira natural, mas existiam alguns critérios que foram utilizados para essa construção. No caso do Antigo Testamento, nós veremos 3 critérios. Primeiro, histórias testemunhadas são histórias que eram públicas e conhecidas por todo o povo. Segundo, autoridade inerente, que o conteúdo deveria ser verdadeiro e capaz de ser verificado a veracidade do texto. E terceiro, a autoridade de linhagem profética, a linhagem do autor, de onde ele vinha, quem era, isso era extremamente importante para validar um texto.
Dentro da história existem várias ideias erradas sobre a concepção do cânon. A primeira é: depois da destruição do templo em 70 d.C., ocorreu o Concílio de Jâmina em 90 d.C. Alguns estudiosos dizem que talvez esse concílio nem tenha existido. Depois que o templo foi destruído, a base de judaísmo foi destruída também. Eles precisavam criar novamente esse estilo de vida. Segundo, não há nenhum ponto ou evidência de que os representantes tinham a intenção de decidir quais livros seriam aceitos, mas sim de como os livros deveriam ser utilizados na vida dos judeus. Foi feita uma análise dos livros já usados pelos judeus. Exemplo disso é como os judeus usariam Cantares de Salomão e Esther, por exemplo. Terceiro, nenhum concílio fechou ou escolheu os livros canônicos. Todos esses livros já eram usados. A questão é, como eles seriam usados? E existem várias evidências externas de autoridade dos livros do Antigo Testamento, por exemplo, os escritos do Mar Morto. Dentro disso, veremos uma diferença no número de livros, para mais ou para menos, mas eles eram contados de maneiras diferentes, pois existiam junções de livros que depois da Septuaginta foram separados. A Septuaginta é a versão da Bíblia hebraica traduzida em etapas para o grego koiné, entre o século 3 a.C. e o século 1 a.C. em Alexandria. Dentro de outras tantas, é a mais antiga tradução da Bíblia hebraica para o grego, língua franca do Mediterrâneo Oriental, pelo tempo de Alexandre o Grande. Vamos ver também Jesus no Novo Testamento, validando e garantindo a autoridade dos escritos do Antigo Testamento. Em Lucas 24:44 está escrito: "E disse-lhes, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." E como ficou a formação canônica do Antigo Testamento? Essa divisão. Primeiro, o Pentateuco ou Torá, que são os livros da lei. É composto pelos 5 primeiros livros da Bíblia. São eles: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. São os livros escritos por Moisés. Segundo, os livros históricos. Esse grupo de livros é composto por 12 livros que relatam toda a história de Israel, desde a entrada até a conquista da terra prometida de Canaã. São eles Josué, Juízes, Rute, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Em terceiro, os livros poéticos, um grupo composto por 5 livros, sendo esses escritos em forma de cânticos ou literatura poética: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. 4. Os profetas maiores. São 5 livros que relatam a história dos profetas que mais profetizaram a história de Israel: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Em quinto, os profetas menores. Este é o último grupo de livros do Antigo Testamento e está dividido em 12 livros que contam a história e o ministério de 12 grandes profetas de Israel: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sonfonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses são os livros canônicos que formam o Antigo Testamento. Então, o que são os livros apócrifos? A palavra apócrifo vem do grego e significa oculto, escondido. São os livros que não foram reconhecidos como inspirados por Deus. Na Bíblia Católica, há mais 7 livros do que o cânon protestante. Só para a gente saber: Tobias, Eclesiástico, Baruque, as cartas de Jeremias, 3ª Esdra, 1º e 2º Macabeus e algumas adições a Esther e Daniel e a oração de Manassés. Esses livros não são considerados inspirados por Deus e são impróprios para o nosso uso devocional, para a liturgia da igreja ou como linha de doutrina. Isso não significa
que não possa ser lido como parte da história. É bom conhecer para saber o que acontecia naquele período, mas devemos usá-los apenas nesse sentido, nunca para os nossos cultos e estudos na igreja. Matt Goldman vai dizer que o termo apócrifo nunca foi usado na antiguidade para denotar o corpus separado dos livros diferentes que são impressos sobre esse título em algumas Bíblias modernas. O uso atual do termo foi popularizado por meio da prática dos acadêmicos protestantes durante a Reforma para distinguir esses livros que eram padrão em Bíblias católicas a partir dos escritos bíblicos canônicos. Todos os apócrifos foram escritos no período intertestamental, isso é, depois de Malaquias. Lembra que nas Bíblias mais antigas existiam 4 folhas em branco entre o Antigo e o Novo Testamento? Então, elas representavam os 400 anos que Deus ficou em silêncio, que Deus não se comunicou com nenhum profeta. É nesse período que esses livros considerados apócrifos foram escritos. Mas esses livros nos trazem uma oportunidade para ver como foi feita a história nesse tempo. São 400 anos de silêncio de Deus de maneira profética, mas não temos 400 anos de silêncio na história. Sharon Pace vai dizer que, para os judeus, nenhum dos livros apócrifos são considerados canônicos. Os católicos referem-se a essa coleção como livros deuterocanônicos ou segundo cânon, e a Igreja Ortodoxa classifica eles como aquilo que é digno de leitura. Nas Bíblias católicas e ortodoxas, esses livros estão espalhados entre os livros do Antigo Testamento ou são encontrados em capítulos adicionais de livros canônicos. Pela razão dos apócrifos não serem considerados canônicos pelos protestantes, eles são omitidos nas suas Bíblias impressas ou colocados em seções separadas. Vemos que o protestantismo não adere aos livros apócrifos. Eles devem ser usados apenas para conhecimento histórico. Vemos isso nas principais confissões de fé protestante. Agora que você já sabe o que são os livros apócrifos, vamos entender como foi formado o Novo Testamento. E a pergunta é: como os 27 livros do Novo Testamento tiveram a mesma autoridade do Antigo Testamento? Para isso, veremos evidências internas e externas. As cartas de Paulo foram os primeiros documentos a serem reconhecidos pela Igreja. Dentro do próprio Novo Testamento, vemos como essas cartas eram lidas pelas igrejas na época. São evidências internas. Em 1 Timóteo 4,13 vai dizer assim: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Em 2 Pedro 3, 15 e 16 vai dizer: tenho em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhe escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras para a própria destruição deles. Esses textos nos mostram como eram utilizados nas igrejas e Pedro confirma a existência de todas as cartas de Paulo e como eram utilizadas em todas as igrejas do Mediterrâneo. Esses textos foram elevados à mesma autoridade que o Antigo Testamento. Podemos ver então algumas evidências externas da autoridade desses textos. Justino Martin vai dizer que, no dia que se chama do Sol, celebra-se uma reunião de todos os que moram na cidade ou nos campos, e aí se leem, enquanto o tempo permite, as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas. Quando o leitor termina, o presidente faz uma exortação e convite para imitarmos esses belos exemplos. Pápias de Herápolis vai dizer:
o presbítero também dizia o seguinte: Marcos, intérprete de Pedro, fielmente escreveu, embora de forma desordenada, tudo o que recordava sobre as palavras e atos do Senhor. De fato, ele não tinha escutado o Senhor nem o seguido, mas, como já dissemos, mais tarde seguiu a Pedro, que o instruía conforme o necessário, mas não compondo um relato ordenado das sentenças do Senhor. Portanto, Marcos em momento algum errou ao escrever as coisas conforme recordava. Sua preocupação era apenas uma: não omitir nada do que havia ouvido, nem falsificar o que transmitia. Por volta do segundo século, os evangelhos e as cartas paulinas já tinham o mesmo status que os documentos dos profetas. Para a construção do Novo Testamento, foram usados 4 critérios para sua formação. Primeiro, antiguidade. Os textos tinham que ter sido escritos nos primeiros séculos e não produzidos recentemente. Segundo, apostólico. Os textos deveriam ser conectados com os apóstolos de Jesus. Tinha que ser de um próprio apóstolo ou alguém ligado a eles. Terceiro, católico. Católico significa universal. Os textos tinham que ser usados amplamente em todas as igrejas e não somente textos favoritos de um povo. E 4, ortodoxo. Os textos tinham que apoiar os pontos de vista teológicos de Jesus. Tudo tinha que ter uma coerência. Então, vamos ver como ficou a formação canônica do Novo Testamento? Primeiro, os Evangelhos. É composto por 4 livros que narram a passagem de Jesus na Terra, desde o seu nascimento, obra, ministério, redenção, até a sua ascensão aos céus. São eles Mateus, Marcos, Lucas e João. Segundo, histórico, é o livro que conta a história dos apóstolos e a instituição da primeira igreja cristã na Terra, a igreja primitiva, o livro dos Atos dos Apóstolos. Terceiro, as epístolas ou cartas. São cartas escritas pelos apóstolos e direcionadas às igrejas de várias cidades, nações e continentes da Terra. São um total de 21 cartas, sendo 13 escritas pelo apóstolo Paulo e 8 escritas por diversos autores. As primeiras são as 13 do apóstolo Paulo, e para a gente saber é Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Na sequência estão as outras 8 que são de autores diversos: Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 e 3 João e Judas. Em quarto, Revelações, um livro que traz toda a revelação dos últimos acontecimentos da igreja aqui na Terra, o Apocalipse. E é assim que a Bíblia foi formada. Para terminar, Stephen Kirchner vai dizer que a igreja não decide qual livro faz parte dos daqueles considerados inspirados, mas sim reconhece. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Vou pedir para você comentar aqui embaixo a palavra cânon, e assim vou saber que você esteve aqui até o final. Espero ter te ajudado a conhecer um pouco melhor sobre como a Bíblia foi formada. Não deixe de assistir também os outros vídeos falando sobre a Bíblia. Nós temos aqui uma playlist só para esse assunto. Acredito que esses vídeos vão ajudar muito a abrir a sua mente para conhecer mais sobre a palavra de Deus. Não deixe também de curtir, compartilhar esse vídeo com outras pessoas para elas também aprenderem mais sobre a Bíblia. E não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Te espero no próximo vídeo. Vamos ler?